Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra, porque Deus é fiel em nome de Jesus. Olha só, Deus é fiel, está cuidando da nossa vida, nós vamos escutar a palavra de Deus, a direção do Senhor aqui, em nome de Jesus. Olha só, vamos aqui na palavra, ó, Salmo 127, versículo 1 e 2, depois Eclesiastes 11, versículo 4, texto base, tá? Eclesiastes 11, versículo 4, 5 e 6, tá bom? Aí depois 1 Coríntios 3, 6 e Gênesis 26, versículo 2 e versículo 3, logo depois versículo 13. Texto base é de semear, sobre semear, plantar. Olha só, a não ser... Eu vou ler o texto base aqui, irmão, para fazer mais sentido, tá? Para encaixar logo na nossa cabeça. Ó, quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem o vento jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, ó, tá entendendo? E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim, como não conhece o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vais prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Você está entendendo? Irmão, olha só, presta bem atenção. Já vamos começar aqui. Olha só, presta bem atenção. O que eu preciso atentar? Irmão, não fica olhando para o tempo, não. Em nome de Jesus, mas será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo outro? Olha, eu tô vendo uma nuvem ali, não vou nem cavar esse buraco que vai encher d'água, vai encher minhas vigas, minhas sapatas, tudo d'água. Olha, irmão, o que eu tô falando? O que eu tô falando? Irmão, vai cavar em nome de Jesus. Deus é fiel. O que ele está falando para mim e para você? Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Irmão, vai para cima em nome de Jesus, que Deus é conosco. Em nome de Jesus, o que ele está falando para mim e para você? Diante de cada situação, nós precisamos fazer a nossa parte, confiar em Deus. O que ele falou? Você não sabe como é que o Espírito entra. Essa versão é bem legal, né? Como o Espírito entra. Isso aí ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que entra o Espírito naquele que está grávida, né? Porque as versões anteriores, só uma pausinha aqui. As versões anteriores falam sobre os ossos que se formam lá no ventre da que está grávida. Hoje nós temos ciência para isso. Mas aqui você vê que coisa engraçada. Ninguém sabe, irmão. Sabe o que eu preciso entender? Confia em Deus. A minha confiança e a sua confiança tem que estar em Deus. As outras coisas vão acontecer. Olha só. Aí ele vai falar assim, ó. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Ai, não vou pôr aquela roupa no varal ali, não. Sabe por quê? Eu estou olhando ali, ó, tem uma nuvem. Eu acho que daqui a pouco vai chover. Vou ter que pegar tudo de novo, né? Vamos dizer roça, varal e tudo mais, né? Hoje em dia tem secador e um monte de coisa, mas vamos trazer para os tempos antigos. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Vai lá e semeia em nome de Jesus. Tá com medo de semear? O que ele fala para nós? Assim, como não conheces o caminho do vento, você sabe o caminho do vento? Eu não sei.
O povo aí que estuda muito, né, e estuda sobre esse assunto do tempo, eles dizem, ó, tá vindo uma frente fria, não sei da onde, e tá no meio do caminho a frente fria voa pro outro lado, ó, a frente fria tomou tal caminho e foi para tal lugar. Irmão, confia na bondade, na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Faz aí a sua parte, o restante é com Deus. Você vai preocupar se vai ou se não vai, se vai acontecer, se vai acontecer aquilo? Não, faz a sua parte. Não fica parado olhando a nuvem, não. Ó, assim, quem apenas fica olhando o vento jamais plantará. Olhando o vento, o que quer dizer isso? Ó, esse vento tá para tal lado. Tá para não sei que lado, acho que vai chover. Acho que vai. Não, será que vai? Parece que vai. Não sei não, acho que não vai não. Ah, será? Vai, tá com cara que. Irmão, não fica parado. E fica aquela converseira besta. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa também. Não divide o projeto com quem não tem coragem de plantar nem um prego na areia, não, viu? Não vai dividir seu projeto com quem não tem coragem de plantar um prego na areia, que ele vai te desanimar. É isso aí mesmo que Jesus está falando. Presta, eu sei dos seus planos? Eu não sei, né? Você vai contar para alguém? Então conta para quem, se for contar, né? Porque não é nem bom contar. Mas se for dividir com alguém que você gosta, com alguém que te apoia, vai dividir com aquele que tem coragem, tá afim, tá, né? E vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? O que ele está falando para mim, para você? Assim como não conhece o caminho do vento, tampouco, como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo, não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo, que você não pode compreender, querido. Vai lá e planta, que vai dar certo em nome de Jesus. Presta bem atenção, Deus é conosco. Planta aí esse negócio que vai dar certo. Aí ele fala assim, ó, logo ao alvorecer, ó, logo de manhã, aproveita a oportunidade, não fica dormindo até meio-dia, não. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente e à tarde não repousa a tua mão, pois não sabes qual das tuas obras vais prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Irmão, o que ele falou? Logo ao alvorecer. De repente você trabalha à tarde, né? De repente você pode acordar um pouquinho mais tarde, você trabalha à tarde. O que ele está falando? Aproveita logo a oportunidade, não fica parado, não, com a boca aberta, não, querido. Vai lá e planta que Deus vai dar o crescimento. Você quer ver uma coisa? Olha só, pula aí para o Salmo agora. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil vos será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer. Ó, você tá entendendo aqui, né? Fica aí doido correndo para lá e para cá. Os obstinados que retardam o sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o ama, mesmo quando esses estão repousando. O que eu preciso entender? Presta bem atenção. Você vai aproveitar as oportunidades, acordar cedo, ir lá e plantar, mas o que eu preciso ter em primeiro lugar? Em primeira mão, em primeiro de tudo é o quê? A mão de Deus sobre nós. E o Senhor, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que edificam. Então, presta atenção. Vamos lá, primeira parte, conta com a mão de Deus, conta com a presença de Deus, conta com a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vamos contar com Deus. Aí ele fala assim, ó, que tem gente que desespera, vai para lá, vai para cá, dorme tarde, acorda muito cedo. Irmão, tem dia ou outro que a gente faz uma coisa dessa, um desafio, né, naquele dia. Mas deixa eu te falar, o que ele falou? Ó, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando estes estão repousando. Sabe o que é isso? Os bens que Deus nos concede vai vir de maneira pacífica. Eu preciso ir lá e trabalhar, claro, irmão.
Senão ele vai falar para mim ir lá observar a formiga, né? Vai ter com a formiga. Olha lá, ela não tem chefe, não tem ninguém que manda nela e ela trabalha. Então presta bem atenção, aproveita a oportunidade. Deus está com você, você sabe que tá percebendo aí a presença de Deus? Tá percebendo Deus falar com você e te funcionar? Vai lá e planta, que Deus é que dá o crescimento. Eu não sei como é que as coisas acontecem, mas a semente precisa estar lá, senão não vai germinar, não vai nascer, a coisa não vai acontecer. O que quer dizer isso, irmão? O que você está falando de semente? Irmão, vai lá naquilo que você está querendo, naquilo que você está almejando, naquilo que você está buscando em Deus e planta uma semente. O restante você deixa com Deus, em nome de Jesus. Não fica olhando a circunstância que tem o chefe dali, o chefe daqui. Mas saiu fulano que era meu amigo, que eu tinha lá um bom contato. Saiu ciclano que eu conversava, e agora como é que vai ser? Não, querido, e agora vai ser como? Antes era Deus e agora continua sendo Deus, ele é que faz o mover. Eu entendo que existem situações movimentadas por Deus e vão fazer diferença, mas Deus continua fazendo do jeito que ele quiser e nós vamos viver o milagre de Deus. Presta bem atenção, aqui ó, no Coríntios, ó. Eu plantei. Eu quem? Paulo. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei. Apolo regou. Mas foi Deus que deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Você está entendendo? Que é Deus que faz as coisas acontecer? Irmão, presta bem atenção. Ele está falando aqui do ministério, da obra de Deus, tá? Aqui o outro está falando de trabalho. Então, entenda bem, tá? Não estou mudando nada aqui para favorecer, não. Mas presta atenção. O que ele está falando para mim e para você? Um plantou, o outro regou. E quem deu o crescimento foi Deus. Nem o que planta, nem o que rega. Mas é Deus que dá o crescimento, querida. As coisas estão na mão de Deus. Ele dá o crescimento. Ele faz acontecer. Confia aí na bondade de Deus. Vai lá, planta lá em nome de Jesus. Não fica olhando para o tempo, não. Texto base é o quê? Para eu não ficar olhando para o tempo. Para eu ir lá e semear. Vai lá, semeia que vai dar certo. Em nome de Jesus, não fica com medo, não. E eu vou te falar uma coisa. Partilha essa palavra com quem você está pensando aí. Olha, e vai dar bom em nome de Jesus. Continua aqui. Ó, o Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito. Fica na terra em que eu te indicar. Habita nesta terra e eu estarei contigo, te abençoarei. Porque porque é a ti e a tua raça, a tua descendência, né, tua raça, que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Olha só, versículo 12. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu 100 por cêntuplo, 100 por um, né? Porque o Senhor o abençoou. Tá entendendo? A bênção não tá na minha mão, não tá na sua mão, querido. A bênção tá na mão de Deus. Ai, a bênção tá naquele fulano lá que eu conhecia, e aquele fulano era influente, era isso, era aquilo. Irmão, confia na graça e na bondade de Deus. Deixa de bestagem, em nome de Jesus. A minha avó, serva do Senhor, falou assim: deixa de bestagem, Dani. Irmão, deixa de bestagem, vai lá trabalhar em nome de Jesus, semeia que Deus é conosco em nome de Jesus. Presta atenção, se o Senhor não estiver com você, não adianta você plantar, regar, fazer isso, mas Deus está conosco, querido, Ele está com você, em nome de Jesus. Por que você está com medo? Não fica com medo, não. Para de olhar o vento em nome de Jesus. Às vezes, sabe o que acontece? A gente fica olhando gente que deu ruim, mas fulano deu errado. Meu irmão, a bênção está na mão de Deus. Deixa eu contar rapidinho aqui uma história aqui. Ó. Teve um irmão abençoado, cheio da presença de Deus. E eu gosto muito desse irmão. Ele falou assim: irmão, eu consegui esse negócio aqui. Ó, eu consegui isso aqui. Deu certo lá. Irmão, fui lá, não deu certo. Sabe por quê? Porque Deus não me orientou na minha bênção lá. E eu tentei, fui lá. Não deu certo, mas aí Deus atentou para outro lugar e deu certo. Isso quer dizer o quê? Que a bênção estava lá no lugar para aquele irmão? Estava. E Deus orientou ele, deu certo para ele, mas para mim não deu. Eu fui para outro lugar, deu certo, Deus, porque a minha estava lá.
que quer dizer isso? Deus está inclinando o teu coração, Ele está edificando isso aí que você está fazendo? Então vai, semeia, para de olhar o tempo, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Em nome de Jesus, a bênção não está na mão da pessoa, está na mão de Deus. Eu vou apenas plantar, colocar a semente lá, não vou repousar a minha mão, porque você sabe, uma semente, uma ou outra, ou ambas. Por quê? Porque Deus é que dá o crescimento, querido. Aproveita que Deus está te falando em nome de Jesus. Não fica com medo, não. Vai que vai dar certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. Presta atenção. Um passo de cada vez, escutando as orientações do Senhor. É Ele que dá o crescimento. O que ele falou assim? Ô Isaac, ó, ele falou assim, ó, habita na terra, e o Senhor apareceu a Isaac e orientou, não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Você está entendendo? Não era para ir para o Egito, era para ficar na terra. E ele ficou lá, e Deus abençoou, Deus, ó, colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Irmão, não cai na besteira de achar que é porque você conhece alguém, porque você sabe, tem alguma habilidade. Não, a bênção está na mão de Deus, querido. Em nome de Jesus, bora orar? Então, ó, presta atenção. Não fica aí com preguicinha não, hein? Não fica com preguiça. Ó, quem apenas fica olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Você está entendendo? Vai que vai dar certo. Deus é contigo. Bora orar? Jesus, ô Pai, eu peço a Ti nesta hora, Deus, em nome de Jesus, no Teu nome, Pai, alcança o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa mensagem nessa hora, meu Deus. Em nome de Jesus, estende as Tuas mãos na vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, cobre a vida dele com o Teu poder, a vida dela com a Tua graça. Senhor, ô Pai, eu não sei o que o meu irmão vai fazer, o que minha irmã vai fazer. Mas eu sei que o Senhor é bom, Pai. Dá ânimo para ele agora, dá ânimo para ela agora, meu Deus. Às vezes Deus tem um monte de questão que tá pensando, tá borbulhando ali na cabeça. Pensa uma coisa para lá, pensa outra para cá. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Jesus, dá graça para ele nessa hora, para ele ir, tirar a poupancinha dele da cadeira, levantar a poupancinha dela da cadeira, levantar e ir semear, em nome de Jesus, dá entendimento, dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, assim eu peço, primeiro eu estou falando comigo aqui, Pai, mas eu clamo a Ti por mim e pelos meus irmãos, enche da Tua presença, enche da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus, quebra a interferência maligna, a obra do inferno, toda situação contrária, cai por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.